A semana passada, nós, lendo os jornais, vimos que a melhoria da condição de vida do brasileiro, o IDH, fez com que a idade média das pessoas subisse de 62 anos para 73 anos e alguns meses. Então, se estabelecer a idade nos 60 anos, à época, 2003, era um avanço. Hoje é um assunto que já está levando a uma nova dimensão. Frequentemente, eu tenho recebido uns e-mails falando do novo idoso. E muitas daquelas afirmações, brincadeiras que são feitas ali, elas se aplicam ao que eu vi quando eu era garoto. Quando eu era pequeno, os amigos dos meus pais eram pessoas que, para mim, já eram idosos, já eram anciãos, estavam na faixa de 50 anos de idade. Eles aparentavam ter 50 anos de idade. E essa aparência era reforçada também pelo término da vida logo em seguida. Não se sobrevivia muito. Então, nós tínhamos a impressão de que, chegando aos 60 anos, praticamente a vida estava encerrada. Hoje nós temos toda uma nova visão, toda uma nova roupagem sobre o tema. 60 anos de idade, nós temos pessoas que se vestem de um modo mais despojado, de um modo mais confortável. Quando eu digo do modo mais confortável, também eu sou da geração em que a gente ia fazer educação física na escola, e, pasmem, escola pública, onde nós entrávamos através de exames de seleção, e a escola era boa. A gente ia fazer educação física e levava o tênis escondido na mala, porque quem usava tênis era pobre. Hoje ninguém mais usa sapato, hoje tênis é o sapato confortável. Então o mundo ele veio recebendo mudanças. E em vários ramos do direito, essas mudanças se fazem presentes. Quando eu falo de direito do consumidor, eu lembro que, quando eu era garoto, a gente não comia alguma coisa quando a lata estivesse estufada, quando ela já estivesse abaulada. Hoje não, hoje as pessoas vão comprar um produto e já vem a data de validade, que são coisas que estão se incorporando, estão mudando o nosso pensamento. E a idade é uma dessas coisas. Nós temos probabilidade de chegar a um tempo maior de vida. Temos que levar isso em consideração. Eu sou de uma família, pelo menos por lado de pai, onde se chega a 100 anos com muita facilidade. E há vários anos atrás, refletindo sobre o tema, eu resolvi me cuidar. Então eu procuro fazer uma alimentação melhor, exercícios, porque se for uma condição genética hereditária, eu chegar a 100 anos ou próximo, eu quero chegar em uma boa condição de vida. Não importa simplesmente transpor a faixa de chegada. Nós temos que chegar inteiro e ficar felizes de estarmos naquele local. E é essa a visão que nós passamos a ter do mundo de hoje. Também a lei veio um pouco em contraposição ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, só para relembrar, ele não regulamenta o comportamento nem da criança nem do adolescente. Ele é uma proteção para a criança e para o adolescente. Tanto que não se fala em pena, se fala em medida de ressocialização do adolescente ou do menor infrator. Ele tem que ser melhor cuidado. Então havia um cuidado com um período, o início da vida, e não tinha a correspondência no outro final, aonde também se chega cansado, aonde também se chega depauperado, aonde também se chega combalido. Agora apareceu. Então, alguma coisa. Idoso, 60 anos ou mais, está definido no artigo 1º. As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Por que veio a lei? A lei, em regra, ela aparece por alguma
necessidade de momento. E eu, particularmente, tenho muito medo de leis que levam nomes de pessoas. O que é uma lei levar nome de pessoa? Lei Fleury, em direito penal, permitindo que haja uma prorrogação da liberdade do acusado por alguns crimes. Essa lei veio em razão do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Foi uma lei que foi feita praticamente sob o perfil dele. Poderá aguardar o trânsito em sentença da sentença todo aquele que tiver emprego fixo, ele era delegado de polícia, for primário, ele não tinha nenhuma condenação anterior, e tiver endereço definido. Ele tinha endereço definido. Pronto, a lei era para ele. Aí veio, morreu a filha daquela novelista, eu nunca sei se é a Glória Pérez ou a Daniela Pérez. Filha da Daniela, Carla Pérez é aquela que usa roupa justa, né? Então, é outra. Morreu a filha dela, pronto. Homicídio qualificado é crime hediondo. Aí, o filho do ministro atropelou e matou uma pessoa no Lago Sul de Brasília, aprovaram o Código de Trânsito rapidinho. Aí, a Maria da Penha ficou inválida, fizeram a lei de proteção à mulher. Essas pessoas merecem proteção? Merecem. Mas só pegando a Maria da Penha, ela é a única mulher que apanha? A única mulher que foi naquele estágio? Percebem a minha preocupação? Precisa acontecer um caso de vulto para fazerem uma lei? Não, a lei tem que ser prevista de uma forma mais rápida. Mesmo o Código de Trânsito estava parado há muitos e muitos anos. Aí correram. E nessa época eu fazia uma brincadeira dizendo da modificação das leis sexuais, de caráter crime sexual, principalmente o assédio sexual. Eu falava, bom, vai precisar a mulher de um presidente da República ser assediada para que a coisa mude. Mas não aparecia nenhuma que merecesse uma importunação. Então eu falava, não vai dar certo, né? Nem com a última aí, que eu nunca ouvi a voz dela, mas também não mereceria um assédio de tal forma que viesse uma lei maldade, né? Mas é assim. É que eu tenho que manter vocês acordados depois do almoço, então eu tenho que fazer uma série de observações. A necessidade de se impor respeito. Veio o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque nós estamos vivendo o culto da juventude. Juventude é ótimo, ótimo. Eu fui jovem também um dia. Pode ser que vocês não acreditem, mas fui. Tive a idade de muitos de vocês. E olha, eu posso dizer que, com relação aos que estão aqui, já passei pela idade de vocês. Então, eu sei como é. E tem algumas coisas que eu costumo brincar, que se tiver reencarnação, o pessoal diz, não, tem que cumprir. Eu quero cumprir tudo agora, porque eu não quero reencarnar de novo. Porque passar pela adolescência de novo é um custo. Uma coisa extremamente cansativa. Então, eu me esforço para ser bom, para cumprir todo o meu karma agora, porque eu não quero voltar. A adolescência é um período difícil. As pessoas dizem, eu tenho um filho adolescente, cada dia eu acordo com uma pessoa diferente em casa. E é a pura verdade, porque os hormônios estão em formação e todo dia tem uma pessoa diferente, funcionando de um modo diferente. É a pura verdade. Esse é um extremo. Só que só se valoriza isso. Não se valoriza mais a situação daquele que está do outro lado. E se nós pegarmos as civilizações antigas, o ancião, o conselho dos anciãos, era algo de muito importante. O início da magistratura era através dos anciãos. Pegava-se o mais antigo da aldeia, temos um problema. Então vamos procurar o mais antigo da aldeia, que ele vai dizer para nós como se soluciona. E quando chegava uma questão nova, ele falava, olha, eu nunca vi essa questão, mas eu vou lá na cidade vizinha, onde tem 3 anciãos, que a cidade é maior, vou perguntar se eles já viram isso. Era desse modo que se passavam as soluções. Mas hoje nós vivemos um embelezamento excessivo da juventude. E, infelizmente, não tem muita correspondência. Eu tenho ouvido pessoas dizerem, eu estou trabalhando
nesse setor de advocacia de empresa, eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, porque eles sempre trazem pessoas mais novas. Ouvi de uma parente minha há pouco tempo, ela falou, olha, eu acho que na minha especialidade de direito bancário, quando as pessoas fazem 40 anos, elas devem ser abduzidas, porque não tem ninguém com mais de 40 anos trabalhando no setor. Então, temos que tomar cuidado, porque há uma excessiva visão extremamente favorável, e nós estamos perdendo contato com os mais antigos. O idoso, ele é um mantenedor de tradições e cultura. É algo que nós devemos trazer. Eu sou extremamente favorecido em termos da minha profissão, porque meu avô era advogado. Uma história até bonita, né? Ele não tinha exatamente vocação, mas foi pedir minha avó em casamento. Ele era professor, naquela época professor era uma profissão, era respeitado. E foi pedi-la, e o pai dela tinha uma chácara onde hoje é a Rua Vieira de Carvalho, ali era a propriedade dele, tanto que a Rua Vitória era a tia, a Aurora era a prima, e onde é a Rua Casper Libro chamava Rua Dona Conceição. Estavam lá, e o pai dela falou assim, senhor Cavalheiro, o senhor é formado em quê? Ele falou, sou professor. Ele falou, então, senhor, desculpe, uma filha minha só casa com doutor. Aí ele saiu, quando passou pelo saguão, ela falou assim, então, Alberto, ele falou, me espera que eu volto. E durante 5 anos, toda a tarde ele passava em frente à casa, onde ela ficava na varanda, ele passava a cavalo, tirava o chapéu, cumprimentava. 5 anos depois ele voltou e falou, quero me casar com a sua filha, sou doutor. Ora, essas são histórias que nós estamos perdendo. Vocês que estão aqui hoje, vocês sabiam que onde se chama a Praça da Sé, era a Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua, onde do lado da Praça da Sé tinha o Cine Santa Helena. Entrem no Google e procurem artistas do Santa Helena. Havia um estúdio que congregava artistas plásticos naquele local. Era uma atividade maravilhosa. Nós vamos perdendo toda essa cultura, como também vamos perdendo as histórias do ambiente judiciário, esse ambiente que nos diz respeito, esse ambiente ao qual somos caros. E essas histórias estão se perdendo, porque não se propaga. E há uma necessidade muito grande, a meu ver, de manutenção de algumas coisas. Eu dou aula, eu adoro dar aula, e uma vez numa formatura, um professor ao meu lado, ele já era desembargador ou não, cumprimentando os alunos, aquele sorriso, aí vinha o aluno e falava, olha, esse aqui perdeu o emprego, mas continuou. Nossa, essa menina aqui, ela teve um problema, essa aqui casou, engravidou, mas ela se manteve, fez o curso, aqui. A gente sabia a vida de todo mundo. Ele virou e falou assim para mim, puxa, se a faculdade soubesse que a gente tem prazer em dar aula, e que se eles não pagassem, a gente ainda assim viria, eles eram capazes de não pagar mesmo, né? Eu falei, vamos ficar quietos, senão eles descobrem. A gente já não ganha grande coisa, mas vamos pelo menos livrar o dinheiro do combustível, né? Já é alguma coisa. Então, nós temos que passar e construir tudo isso de novo como uma formação. A Constituição Federal, ela trouxe no seu artigo 1º, fundamento básico. Tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Olha, dignidade da pessoa humana nós vamos encontrar e nós vamos passar para qualquer coisa que nós estivermos tensionando fazer. Saúde, dignidade da pessoa humana. Diversidade sexual, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é a nossa própria condição. Como eu quero ser feliz, como eu escolho, como eu encaminho a minha felicidade. Obviamente, desde que eu não incomode mais ninguém, eu não posso sobrepujar o meu direito ao direito das outras pessoas. Mas, se eu gosto de ouvir Michel Teló, eu tenho o direito de ouvir Michel Teló. Né? Tem gente da minha idade que só adora música clássica. O cara acha que, a partir de uma certa idade, é música clássica. Não é, poxa.
Mesmo porque Mick Jagger está fazendo quantos anos? 70, né? E está lá, está correndo no palco e está se mantendo, são os novos idosos. Os novos idosos, nós continuamos fazendo isso. Eu falo para os meus filhos. Meus filhos têm uma liberdade total de fazerem o que quiserem, escolheram as suas profissões, atividades, todos fizeram direito. Mas não porque eu orientei, eles escolheram voluntariamente. E eu falo para eles, vocês se formem naquilo que vocês sintam mais prazer, vocês bem se encaminhem nisso. E a dignidade da pessoa humana que está colocada. E o idoso precisa de dignidade. Então, nós nos remetemos ao Estatuto do Idoso, onde há as expressões direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. É o direito que todos nós temos de envelhecer, de chegar a uma condição maior. Vocês vão ouvir isso de pessoas de idade mais avançada. Eu me sinto como se eu tivesse 30 anos. Realmente a gente pode se sentir como se tivesse 30 anos, só que nós precisamos também ter aquela consciência. Eu não tenho 30 anos. E eu tenho algumas limitações que o organismo me impõe. Eu tenho que tomar cuidado com muita coisa. Posso levar uma vida saudável, posso levar uma vida agradável, mas vou subir a escada mais devagar, vou fazer exames médicos mais periódicos, etc., etc. E com isso eu vou conseguir ter um melhor atrativo. Eu vou levar a minha vida avante, minha vida com dignidade. Depois, se vocês quiserem, não sei de que modo pode ser feito, mas eu não sei se isso aqui esse PDF vai ficar no computador. No site. Vocês podem entrar, tirar cópia lá, vai ficar mais fácil. De quem que é a obrigação de cuidar do idoso? Da família, da comunidade como sociedade e do poder público. Todos têm que cuidar do idoso. Família. Família foi cuidada por aquela pessoa e aquela pessoa merece a consideração. Eu tenho meu netinho, 6 anos, é o que mais fica comigo, e até a mãe dele, que não é a minha filha, falou, olha, será que ele poderia ficar 2 dias por semana com você? Então, 2 dias por semana, eu dedico a ele uma parte do dia. E ele sabe disso, ele sabe que tem que ter esse cuidado. Falaram para ele. E eu exploro muito, né? Faço de vez em quando uma chantagem emocional. Vovô te leva para passear. Quando o vovô ficar velho, você vai levar o vovô para passear no parque? Levo. Você empurra a minha cadeira de rodas? Empurro. Você me dá comida? A gente barganha, né? Porque também, já dizia o Fradinho Baixinho, aquele personagem inesquecível do Enfio, criança sem trauma não sobrevive, né? A gente precisa traumatizar um pouco também, senão a vida fica muito tranquila. A família. Família é quem deve cuidar. Não é como o pai do Homer Simpson, que fica lá no Castle Retirement e ele fica abandonado boa parte do tempo. Fica lá sem ter nada, não tomam conta dele, completamente esquecido. Não. E ele fez alguma coisa de importante, pai do Homer Simpson. Ele lutou na guerra, ele enfrentou uma adversidade de ter a mulher foragida como terrorista, ela o deixou com um filho pequeno, e ele não tem recompensa nenhuma do filho por conta disso. A família deveria estar cuidando. Se dá um pouco mais de trabalho, vamos analisar como é que essa situação pode ser vista, mas merece. Comunidade como sociedade. A comunidade também tem a obrigação. E a comunidade tem que dar o retorno proporcionando boas condições de vida.
acessibilidade, principalmente. Locais definidos, e entretenimento e atividades próprias daquela idade. Então, há que se tomar um cuidado especial com isso. Ainda pegando os Simpsons, tem um episódio em que a Lisa ela leva um videogame para o asilo onde o avô está, e os idosos lá começam a fazer os jogos, e todos vão se sentindo melhor, até que um dia ela chega e está quebrado o aparelho. Fala, mas como quebrou? Ela percebe que as enfermeiras quebraram. E ela vê as enfermeiras dando o sonífero para os idosos. Aí estão todos dormindo e as enfermeiras falam, assim nós tomamos conta melhor deles. Que é, infelizmente, uma condição da sociedade. A sociedade ela não se prepara para dar atendimento às pessoas. É muito mais fácil nós tirarmos da nossa vida. Aliás, é um costume tradicional nosso. Né? Leprosos incomodavam, então vão para o leprosário. Deficientes mentais incomodam, então eles vão para o manicômio. Pessoas com conduta desregrada são um estorvo, então vamos encarcerar essas pessoas sem cuidado nenhum com ela. Tudo que nos incomoda nós colocamos debaixo do tapete. Sai da nossa vista e a coisa acaba ficando mais agradável. O artigo 3º, ele diz como deverá ser o atendimento para o idoso. Atendimento preferencial e individualizado. Eu não estou aqui, senhores, para fazer uma pregação dizendo que o idoso é a melhor coisa do mundo. Mesmo porque, eu confesso para vocês, idoso em supermercado é uma das coisas mais desagradáveis do mundo. Os caras jogam o carrinho em cima, nossa, vem furando a fila, se jogando, e eu tenho, inclusive, colecionado uma série de eventos a respeito de idosos. Justiça do Trabalho, no balcão chegaram ao mesmo tempo 2 advogados, um idoso e uma grávida. Foi uma briga pelo atendimento preferencial. A grávida dizia, eu tenho atendimento preferencial. Falou, eu sou idoso. Mas eu estou com dificuldade porque eu carrego uma outra vida. Ele falou, e eu estou deixando a minha vida, eu tenho que sair daqui rápido para viver o que me falta. A diretora ficou no balcão, eu perguntei, o que você fez? Ele falou, eu fiquei quieto e deixei que eles resolvessem. Eu não vou entrar nessa dividida. Eles que brigassem lá. Uma advogada, na fila do Banco do Brasil, na Justiça do Trabalho. Veio o idoso, pum, entrou na frente e falou, um minutinho só. Eu sou idoso. Falou, eu também sou. Falou, pois eu também sou idoso. Mas você pinta o cabelo. Falei, é aí que eu pinto o cabelo. Para ficar bonitinho, você pinta o cabelo. Agora, para exercer a preferência, você quer ser idoso? Falei, não tem nada que ver. Aí eu perguntei para ela, o que foi? Falou, todo mundo deu 2 passos para trás e ficaram esperando eles resolverem, né? Parou a fila. Então, tem essa situação. Agora, nós precisamos saber como é que as pessoas chegaram a essa situação. Tem gente que é desagradável por si própria. Não tenham dúvida quanto a isso. Tem gente que é desagradável porque é desagradável mesmo. Aí chega numa idade mais avançada, continua desagradável. E na vida, nós não mudamos substancialmente. Nós aperfeiçoamos nossas qualidades e nossos defeitos. Nós não temos grandes mudanças. Nós temos um aperfeiçoamento de algumas coisas. Então, temos que chamar a atenção. E eu, particularmente, já tive alguns problemas com idosos. Supermercado, travessia de rua, o cara... faixa de pedestre, sinal exclusivo para pedestre, e o fulano entrou com o carro, eu parei e fiz assim, quem é, seu velho? Está olhando aqui. O cara era mais velho que eu. Que loucura. Ele estava com a senhora, eu falei, como é que a senhora tem coragem de andar com uma pessoa idiota dessas, dirigindo o carro, minha senhora? Desça do carro, vai de táxi para casa. O fulano era extremamente desagradável, entrou no sinal fechado, jogou o carro de mim em cima da faixa de pedestre e gritou comigo. Eu aprendi com um ex-aluno, hoje ele é major da PM, e falou, errar é humano, mas depois a gente tem que saber administrar o erro, né? Vamos diminuir o impacto daquele erro. Agora, tem gente que não, então não é
dizer, todo idoso é uma pessoa adequada, mas vamos saber o que aconteceu. Preferência em políticas sociais e recursos. Inserção na sociedade e no organismo familiar. Esse é um problema, não podemos deixar as pessoas de fora. E aí entra a questão financeira. A questão financeira é muito importante, mesmo porque a minha geração, ela vem de pessoas, muitos dos quais nunca fizeram nenhuma contribuição para o organismo previdenciário. As pessoas não pagaram, ou se pagavam espertamente, pagavam em cima de um salário mínimo de 2. Aí se aposentam ganhando uma mixaria, uma coisa irrisória. E a bem da verdade, ninguém gosta de ficar carregando quem não tem muito dinheiro. Então precisa ter o incremento financeiro é bom para a receptividade também. Isso faz parte. Geriatria e gerontologia. Estudos, divulgação, acessos. A medicina está evoluindo tremendamente, não é mais como se dava há alguns anos atrás. Semana passada, conversando com um amigo, falei, fiz uma cirurgia, coloquei 4 parafusos na coluna. Falei, nossa, que maravilha. Há uns anos atrás, quem se arriscasse a fazer uma cirurgia da coluna, em geral, saía em cadeira de rodas. Ela não, em 4 dias já estava de pé, andando, devagar, mas já estava se colocando. Ela não é idosa, ela está na faixa dos 40 anos. Mas a medicina avançou. E nós estamos recebendo esses avanços. Nós estamos recebendo algo novo e tem que se dar ciência disso. Aquela história da vacina da gripe, no começo diziam que não, isso aqui é o governo está dando, que é para eliminar o número de aposentados, então a vacina mata as pessoas. Nossa, o pessoal fugia da vacina tremendamente. Vamos ver o que está acontecendo. Discriminação. Quem que é a responsabilidade pela discriminação? Pessoa física e pessoa jurídica. Nós podemos discriminar pessoas. Nós podemos estar dando um tratamento diferenciado. E quando nós falamos de discriminar pessoas, em regra, o objetivo é que nós estamos depreciando aquela pessoa. Nós estamos reduzindo a condição daquela pessoa. O dever de proteção é de todos. Todos temos que agir. E, até para os mais novos daqui, eu digo, pensem no idoso, porque, se Deus quiser, um dia vocês o serão. Esperamos que sejam, todos daqui sejam idosos, que cheguem a essa boa condição. E, não exclusão, princípios que se impõem perante outros dispositivos. Temos que fazer com que essa pessoa se aproxime. Quando nós temos a oportunidade de fazer uma viagem para um país estrangeiro, nós vamos encontrar, Estados Unidos, Europa, pessoas de mais idade trabalhando normalmente, em supermercado, em lanchonetes. Eles estão trabalhando em lojas, departamento, eles têm um emprego. Não é como aqui, onde só as pessoas jovens têm acesso a emprego. E também não criando dificuldades. Não podemos criar. Não tem a ver com o assunto, mas só para lembrar, tem uma marca de um produto americano da moda que perguntaram por que eles não tinham tamanho G, nem GG. Aí o dono da marca respondeu, nós não queremos que pessoas gordas usem nossos produtos. Vai ficar feio. Aí, já a americana muito articulada nessas coisas, já criaram uma comunidade. Doe a sua camiseta da marca tal para mendigos. Então, realmente, a marca não vai ser associada com pessoas obesas, vai ser associada com mendigos. Então, doaram, aí ele teve que vir a público, falar, não fui bem interpretado, pá. E nós temos, infelizmente, essa exclusão em muitos locais. Nós vemos que pessoas idosas não são bem recebidas. Direito à vida. Direito à vida com dignidade, liberdade, respeito. A dignidade ela é importantíssima. Eu estou evitando ver alguns jornais,
porque eu sei que tudo aquilo que está no jornal está acontecendo. Matéria de crime, ninguém precisa me contar, eu estou lá com os processos da Terceira Câmara Criminal, eu sei como as coisas se desenvolvem. Mas, no geral, nós temos notícias tristes de tratamento que se dá à população, como regra, né? Filas em hospitais, mau atendimento, generalizado. Ora, viver é viver bem, nós temos que ter boas lembranças. Então, temos que ter essa preocupação. Estou indo rápido? Alimentos. Alimentos vêm de acordo com a lei civil. Nós precisamos nos cuidar. E quando nós falamos de alimentos, nós estamos dizendo do fornecimento de algum numerário, algum valor que seja importante para suprir os gastos daquela pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente crítica em vários pontos. E nesta sala mesmo já tive algumas interpretações erradas. Então, quando se fala de alimentos, eu vou para a cesta básica, né? Faço, o empregador tem que dar uma cesta básica para o empregado. É bonito, é lindo. Mas aí me veio a cabeça, falei, poxa, a cesta básica é feita por alguém que determina o que terceiro vai comer. Então, mas em princípio, o operário não pode ser vegetariano, porque eles colocam carne seca na cesta básica. A pessoa não pode escolher o que ela quer comer. Eu acho isso alguma coisa importante. Já falei, eu me pauto por comer bem, me pauto por me alimentar bem, mas de vez em quando, gente, eu gosto de pegar um hambúrguer de uma loja boa, né? Fui claro. E um hambúrguer bom, um hambúrguer saboroso, comer aquele hambúrguer, cachorro quente, um X-dog com algumas coisas, até com aqueles ingredientes, ervilha, milho, que eu não sei quem que cismou de pôr isso em sanduíche. Aquilo cai do sanduíche. Cai. Então deveriam colocar em cima do queijo, o queijo derrete para segurar. Mas é gostoso a gente comer aquilo lá. Eu quero ter a oportunidade. E acho que outras pessoas também gostariam de ter a oportunidade de fazer essa refeição. Então vem a cesta básica, alguém está determinando o que aquela pessoa vai comer. Em vez da cesta básica, paga um pouquinho mais e deixa o cara escolher a comida dele fora. Deixa ele escolher o que ele quer comer. Vamos transformar aquilo em salário e deixar o fulano comprar. Eu não quero salsicha de porco, quero salsicha de frango esse mês. Ou quero comer essa carne. As pessoas têm que ter a oportunidade. Agora, nos alimentos, é um modo geral de vida daquela pessoa. A gente não pode ter aquela visão de que isso foi recebido e tem que ser transformado em alimento no sentido próprio da palavra. Tem um sentido amplo, que é o sentido de garantir a sobrevivência daquela pessoa. E nós temos que cuidar do idoso. Muitas vezes pode ser que o idoso seja alguém que não deixou boas lembranças. Tem uns conhecidos meus, que os pais tinham muito dinheiro, tiveram 2 filhas, deixaram as filhas com uma tia e ficaram o mundo viajando. Uma coisa assim de ficar 3, 4 anos sem voltar ao Brasil. Quando voltaram, porque tinha acabado o dinheiro. E as filhas já estavam grandes. Tem uma filha que não visita mais a mãe, a única sobrevivente é a mãe. Não tive mãe, a vida inteira eu morei com a minha tia. Então, realmente, tem pessoas que, por si, elas não conquistaram a simpatia de outrem, mas nós temos que tomar cuidado também com essas pessoas. E embora na lei civil nós possamos fazer a defesa e apresentar uma contestação dessas, trazer uma ideia dessas. Eu não vou prestar alimentos porque nunca houve solidariedade, etc. e tal. Eu acho até que a beleza do direito é nós trazermos
essas ideias novas. Nos meus votos, eu procuro trazer sempre alguma coisa de doutrina, evito jurisprudência. Porque se a gente ficar citando jurisprudência, a gente mantém uma situação que é aquela situação reinante. Então vamos trazer doutrina, e com doutrina nós temos uma amplitude maior de pensamento. E quando eu falo doutrina, vocês vão se espantar, mas eu pego o livro de 100 anos atrás que tem ideias mais atuais do que os modernos. Coisas do dia a dia. Com isso, nós trazemos alguma novidade. Então, dá também, com relação ao alimento, eu posso contestar, olha, eu não vou prestar alimentos, não tenho condições, ou não vou prestar alimentos porque não houve reciprocidade, etc. e tal. Dá para a gente discutir um monte de coisa. A maravilha do direito é isso, é eu ter condições de discutir. Eu tenho que apresentar a minha tese, mas eu vou trazer uma novidade, vou ver aonde essa novidade me leva. E o Ministério Público, ele, nesse caso também, ele vai acompanhar todas todas as condições de cumprimento. Direito à saúde. Foi aqui que, alguns anos atrás, teve uma intervenção de uma advogada, eu passei a utilizar um sistema. Hoje, quando eu falo uma coisa que eu não concordo com ela, eu digo, estou sendo irônico. Porque eu falei, previsão legal, o SUS tem que dar todo atendimento à saúde. Falei, então nós estamos tranquilos, estamos sossegados, porque o SUS é ótimo. Depois o advogado falou assim, o senhor está mal acostumado, o senhor deve ter um seguro de saúde bom, porque o SUS não é tão bom assim. Não, estava sendo irônico. Jogaram o idoso para o SUS. Agora, qual o prejuízo? Nenhum, porque boa parte da população brasileira tem que se socorrer do SUS, não tem jeito. O que nós temos que fazer é uma pressão também para melhorar para todos nós. Todos nós temos que ter direito ao SUS. Tem uma amiga do meu filho mais novo, ela é belga, eles se conheceram em Portugal, ela fazia direito na Universidade de Coimbra, a gente se corresponde até hoje, faz 10 anos. Ela trabalha na Bélgica hoje, ela paga uma fortuna de imposto de renda. E a filha dela estuda numa escola pública. E ela tem a opção, o currículo de todas as escolas públicas ou particulares é o mesmo. A opção que pode ser feita é se quer ensino religioso ou não. Então ela faz a opção. E nessa condição, como ela tem filha pequena, ela pode, nas férias da filha, ela pode comunicar que não vai trabalhar naquele período. A empresa não paga salário para ela, mas o Estado dá uma verba para que ela fique junto com a criança naquele período. Eu pago, então, um imposto de renda alto, mas eu tenho retorno. O plano de saúde dela é o do Estado, que é maravilhoso, não tem fila, etc. e tal. Então, eu pago e exijo. Nós temos que exigir. Não estou querendo dizer com isso que nós vamos sair daqui numa manifestação. Não. Vamos... Nem quebra-quebra. Nem quebra-quebra, principalmente o quebra-quebra, né? E, por favor, preservem o estádio do Corinthians. Não é porque aquilo está caro que vamos quebrar. E nós merecemos um estádio bom, vamos pagar por muitos e muitos anos. Então, o poder público ele deve fornecer próteses, implantes, remédios, reabilitação, enfim, dar todo o atendimento para aquela pessoa. Aí, nós encontramos algumas coisas estranhas. Então, os planos de saúde colocam que a prótese é o que eles indicarem. Aí vem o médico e fala assim, olha, eu quero essa prótese, porque essa prótese ela é mais cara, mas ela é definitiva, ela é uma prótese melhor. Eu tive um aluno no bacharelado de Direito, que ele era um vendedor de prótese. Ele falava, eu vou para uma cirurgia, o médico fala, vou fazer a cirurgia da coluna, uma reparação de um fêmur, etc. E ele diz quais peças ele vai precisar. Eu levo uma maleta.
Durante a cirurgia, o médico vai falando, quero uma vareta, quero um parafuso tal. Eu falo, eu vou fornecendo, eu estou com a maleta ali, tudo esterilizado, vou dando para ele. O cara ficava na sala de cirurgia. Ao final, emitia a nota pelo produto que tinha sido fornecido, o médico assinava o recebimento, pronto, vamos emitir uma fatura e cobrar dessa pessoa. Nós temos boas condições de reconstrução de várias partes do corpo, ou de reposição, inclusive de órgãos. Para quem perde a bexiga, tem uma bexiga artificial, que com o tempo até a pessoa consegue controlar a urina, etc. Então tem que ser dado e nós temos que ter aquele intercâmbio do que seja bom. No caso da pessoa não ter as condições mentais devidas, bom, vamos trabalhar com a hipótese de interdição, que é alguma coisa que também se deve dar uma atenção grande. Vamos interditar e evitar que haja um prejuízo financeiro, que essa pessoa venha a decompor o seu patrimônio, embora o patrimônio seja dela, né? Mas hoje nós estamos trabalhando muito com herança que se deixa. Até as leituras da missa de ontem, para quem é católico, eu menciono isso só porque faz parte, uma das passagens era exatamente essa. Você ficou a tua vida inteira ganhando um dinheiro e vai deixar de herança para quem? Para quem nunca trabalhou para isso, preocupe-se com outras coisas. Saí de lá e falei para meus filhos, vou comprar uma Mercedes. Não foi bem isso, pai, não, mas já está aqui, vou comprar uma Mercedes e conversível, né? Vai dar por aí. Vou me expor ao máximo. E azul. E azul. Não, branca só para o pessoal pensar que é táxi se eu não parar. Tira um sarro de todo mundo. Vida saudável, educação, cultura, esporte e lazer. O idoso pode praticar esporte? Pode, deve praticar esporte. Tinha um senhorzinho ali no parque onde eu vou fazer a minha caminhada matinal, a gente chamava ele de maquininha. O cara corria, até quando eu parava, aqueles que param aí, e ficava ainda dando saltinho. E eu vi pessoas dizendo, não, eu já vi ele na 23 de maio, não, eu vi ele lá na Vila Mariana. Ele ia e voltava correndo, firme, tranquilo, levou a vida por muito tempo. Cultura, lazer, de qualquer forma. Alguns anos atrás, no jornal Folha de São Paulo, na Ilustrada, tinha duas reportagens. Na reportagem da parte de cima, era uma entrevista com a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, perguntava o articulista, o que você pretende fazer ainda? Você só vai fazer o papel de avó? Você só vai fazer o papel de velha? O que você pretende fazer no teatro? Tem tanto papel assim? Na parte de baixo tem uma entrevista com Cid Charisse. Cid Charisse, procurem também no Google, foi considerada as pernas mais lindas do cinema, dançarina. E a Cid Charisse foi ser dançarina porque ela teve poliomielite, uma poliomielite leve, e para exercitá-la, o pai a colocou numa escola de balé. Só a cena que ela faz com o Gene Kelly no filme lá do americano em Nova York, vocês vão ver que as pernas dela eram maravilhosas. E o jornalista americano perguntava para Cid Charisse, quando você vai fazer outro filme? Quando você vai mostrar suas pernas de novo? Eu falei, gente, olha que diferença de tratamento para Fernanda Montenegro e para a Cid Charisse. Fernanda Montenegro já estava acabada. E depois disso ela foi indicada ao Oscar pelo filme Central do Brasil. E nenhuma outra artista, nenhuma das gostosas aí de hoje em dia foi indicada para o Oscar. Ela foi. Já depois de uma reportagem dizendo que ela estava acabada. Foi indicada ao Oscar. Ganhou ou não ganhou? Mas foi. Então, temos o que aprender com essas pessoas. Elas nos trazem coisas. Está claro que tem muito artista que fica velho e continua mesmo. Estava ouvindo agora ao meio-dia no jornal, era sobre deficiência física, estava falando de anão no jornal lá da Record. Aí falava, ó, Nelson Ned está numa casa de repouso. Ele vendeu 40 milhões de discos. Falei, gente,
40 milhões de discos, que é disco pra caramba. Estava lá, pronto. E ainda canta lá na casa de repouso. E essas pessoas merecem atenção. Então, temos também que levar o idoso ao avanço tecnológico. Ora, eu não domino o computador, não sei fazer muita coisa. Hoje mesmo, para vir para cá, uma parte aqui, tive que chamar lá a escrevente e falar, me ajuda aqui que não estou conseguindo incorporar a cartilha no PDF. Como é que vamos fazer? Ah, doutor, vai ter que puxar de um em um, porque não dá para jogar tudo aqui. Eu falei, então tá bom, joga aqui no final, porque eu não sei se vai dar tempo de falar tudo isso, que eu começo a falar, eu me entusiasmo e não termino mais, mas vamos em frente. Eu não domino tudo, mas eu já sei fazer muita coisa. E quando eu faço alguma coisa sem a ajuda delas, eu falo assim, consegui, viram como eu estou crescidinho? Já consegui fazer uma parte. Conseguimos chegar, nós temos acesso. Está claro que temos limitação, dirigir veículo. Os testes dizem que, com a idade, os reflexos vão diminuindo. Então, vamos dirigir com maior vagar. E, sabendo que os meus reflexos estão diminuindo, então eu vou tomar um cuidado maior, não vou deixar a situação chegar àquele limite em que possa haver a falha. Esportes, cultura, lazer, todas essas condições. Está previsto, artigo 21, parágrafo segundo, os idosos participarão das comemorações de caráter cívico-cultural, transmissão de conhecimento, passar o conhecimento avante. Eu gosto de ficar contando, eu fico ali no meu gabinete, e da janela tem uma visão de uma parte de São Paulo. Então as pessoas vão lá e eu conto o que é aquilo. Falo, nossa, você conhece a cidade? Eu não conheço muita coisa da cidade, eu conheço quase nada. Mas é que eu estou numa situação, como ninguém conhece a cidade, eu passo a ser um grande conhecedor no confronto com as demais pessoas. E eu vejo que as pessoas não conhecem exatamente o que está acontecendo. Então temos que receber essas informações, saber como a cidade mudou, como a cidade se alterou, como os costumes se alteraram. Como nós viemos de uma outra fase. Me lembro até hoje, eu estava na rua Dom Duarte Leopoldo, quase esquina com a Avenida Lins Vasconcelos, ia para o colégio com meu irmão mais velho, meu irmão contando para mim que naquela semana tinha sido lançada a mini saia na Inglaterra, pela Mary Quant. E eu ouvindo aquilo, falando, nossa, como é que é a mini saia? Ah, agora a perna da mulher está toda de fora. Nossa, que loucura! É um momento, nós passamos uma transformação. A minha geração passou uma transformação. Beatles, Rolling Stones. Ué, o que isso importa? O que isso importa é que hoje nós pensamos de um modo diferenciado exatamente em razão disso. Que ocorreu essa abertura. Então nós temos que dar continuidade a toda essa movimentação. Depois entrei na faculdade, aí passei a ser da turminha da cervejinha, um banquinho e um violão. Aí era a bossa nova, né? A gente ficava lá, também ainda na época do extinto Bar Riviera, saía do Cine Belas Artes, onde a gente assistia filmes de arte, e nós íamos consertar o mundo do outro lado. A gente ficava lá no Cine Belas Artes, consertando o mundo e tomando chopp. Tive ideias maravilhosas, pena que o chopp não permitiu que eu gravasse aquelas ideias, mas eu poderia ter contribuído muito para a humanidade com aquilo lá. Temos o que fazer, trazer a informação para as novas gerações. Profissionalização e trabalho. Direito de trabalhar. Estava falando para a doutora Silvia, agora, antes de entrarmos aqui. Eu tenho um amigo que está desempregado há 11 anos. 11 anos. O que ele fez? Ele colocou cabo de fibra ótica do norte ao sul do país. Conhece o solo, porque tinha que abrir buraco. Foi ele que, pela primeira vez, me disse, olha, os pampas gaúchos são estranhos, porque nem os engenheiros sabiam que lá é pedra. Você cava 1,5 metro, chega em rocha. Então nós tínhamos que abrir a rocha para colocar o cabo. Fez cabeamento total.
telefonia, tudo. Está 11 anos desempregado. Falaram, eu não vou mais procurar emprego, porque os 3 últimos eu fui recusado por pessoas que falaram para mim que era em razão da idade. Certamente eles tinham metade da minha idade. E se eu mostrasse um cabo de fibra ótica para eles, eles não saberiam dizer o que era aquilo. Então não tenho como trabalhar. O cara está lá, fazendo outra coisa. Agora é pintor de parede. Entrou nessa de serviço, substitui seu marido, no bom sentido, né? Nessas atividades domésticas, está consertando essas coisas e sobrevivendo, que é o resultado que veio de obras para ele. Que é o oposto lá do tribunal. No tribunal a gente chega até 70 anos de idade. E eu vou dizer para vocês, já vi colega se aposentar com 70 anos e ele estava ótimo, estava no auge da capacidade, ele podia trazer muita coisa boa para a sociedade, julgava de um modo maravilhoso, tinha um conhecimento, uma visão global do assunto e foi impedido de trabalhar. Então temos que verificar, mas é que com 70 anos a pessoa cai, tudo bem, então vamos começar a fazer exames, porque já teve casos no tribunal, a presidência chamar familiares e falar, olha, o fulano aí está dando problema. Já estão acompanhando bem os exames dele, pessoas com uma esclerose precoce, que houve o pedido para a família, verifiquem, senão nós vamos mandar fazer exame médico nele, porque ele não está bem. Então acontece, 70 anos é uma idade que foi estabelecida, mas deveríamos ver em cada caso particular. Nos Estados Unidos nós temos os juízes da Suprema Corte com mais de 80 anos de idade. Eles permanecem, estão chegando a uma fase melhor. Profissionalização e trabalho. O poder público criará e estimulará profissionalização, preparação para a aposentadoria, estímulo para que empresas privadas contratem idosos. Mas tem que começar a ser feito isso de um modo prático, do modo que seja realista, do modo que seja verdadeiro, alguma coisa de maravilhoso. Eu acho muito bonito instrumentos musicais, mas aí nós vemos que querem levar ensino de música clássica para todas as favelas. Nós temos um campo para absorver todos esses músicos? E mais, circo-escola, é ótimo o circo-escola, uma maravilha, mas temos tantos lugares para empregar aquele pessoal que faz um circo-escola, tirando um artista de televisão aí, que eu não lembro o nome dele, mas que veio de circo, e tirando o Renato Aragão, que também veio de circo. Como? Alexandre Frota. Marcos Frota, que veio de circo. Nós não temos assim tanto apoio. E o pessoal tem mania de trazer algumas coisas que seria mais ludoterapia do que realmente profissionalizante. Então confundem muitas vezes as informações. Quando eu advogava, tive um cliente que acabou condenado, um dia eu fui visitá-lo na penitenciária de Araraquara para dar o resultado final do processo. Você está trabalhando aí? Ele falou, não, senhor. Eu falei, por que você não está trabalhando? Eu falei, aqui o trabalho que tem é montar conta-gotas de garrafa e costurar a bola de capotão. Antigamente as bolas eram de couro e eram costuradas. Eu falei, eu não vou estragar minha vista nisso, que eu vou sair daqui e não tenho aonde utilizar isso. Então eu não vou me estragar. Então temos que começar a pensar em coisas que, além de ludoterapia, sejam adequadas para levar aquela pessoa para um trabalho, onde ela possa desenvolver algo que seja positivo, onde ela tenha prazer. Previdência social. Bom, as aposentadorias têm a previsão que a data base é 1º de maio, para a revisão das aposentadorias. Nós temos agora um problema enorme de aposentadoria, que não tem o reajuste adequado. Isso vem em razão da atual Constituição Federal, que trouxe a aposentadoria para categorias e para pessoas que nunca contribuíram,
Então, pelo fator etário, a pessoa pode receber a aposentadoria. O governo criou isso, então paga-se mais do que foi arrecadado. Essa é a dificuldade. Determinado candidato que conseguiu ser eleito e agora ainda continua no governo, segundo dito a semana passada, numa das campanhas dele, ele falou que devia ser criado 2 sistemas. O sistema previdenciário, que é aquele que contribui um dia recebe, e o sistema beneficiário, aquele que nunca contribuiu e recebe. Porque o sistema previdenciário ele não vai dar conta. Não tem como fazer o pagamento de todas essas pessoas. Então, os reajustes acabam sendo inadequados. Assistência social. Casas de recolhimento. Nós vivemos num pensamento de que todas as pessoas têm família, todos estão adequados em condições de cuidar. Agora, tem muito idoso que também não quer viver com parentes, né? Eu acho que o único que tem uma adoração sou eu. Nossa, faço uma força para ficar com meus netos, vou, pego, levo para casa, me dou mal, a criança dá problema, mas continuo lá, adoro. Acho aquilo maravilhoso, aprendo, me divirto tremendamente com eles. Agora, tem pessoas que não têm essa condição. Cada um vê o mundo do modo como lhe é mais aprazível. Essa é a beleza, inclusive, do direito. Há algum tempo eu não ouço falar, mas direito é ciências humanas. Ciências humanas significa que estamos trabalhando com identidades, com homens, mulheres, cada um pensando de um modo. Felizmente. Esse meu neto, a gente saía à rua, eu tenho um labrador, o pai dele também tem um labrador, eu saía com ele, ele apontava o labrador e falava assim, ó o Clint, que é o meu labrador, Clint Eastwood. Ó o Clint. Né? Não era o Clint, era outro labrador. Por que ele chamava de Clint? Porque os cachorros são todos iguais. Se eles são de uma determinada raça, os cachorros são iguais. E o ser humano não. O ser humano é uma individualidade, inclusive pela feição. Nós já nos distinguimos dos animais porque nós temos feições diferenciadas. Não é porque eu sou da família Cavaleiro que eu sou igual a todos da família Cavaleiro. Eu tenho traços preponderantes da família Cavaleiro, mas eu tenho a minha feição diferenciada. Os animais é que são todos exatamente iguais. Nós não. Uma das condições de individualidade nossa é exatamente podermos pensar de modo diferenciado. E assim, nós temos que considerar como é que vai ser dado o tratamento àquela pessoa. Tem um amigo, ele tem algumas casas de repouso e conta histórias estrondosas. Mas assim, da moça que foi deixar a mãe, aí fez a ficha, tudo, acertou, trouxe a mala, os documentos, ela falou assim, olha, eu deixei a pasta com os documentos no carro, eu vou voltar, eu vou pegar. Ficou mais de um mês com uma mulher que ele não sabia o nome dela, a senhora já estava esclerosada, ele não sabia como chamar. E ela ficando ali. Até que um dia ela falou um nome e um telefone. Eles anotaram, a enfermeira levou para ele, telefonou, era uma amiga da filha dela. Teve trabalho, no fim ele falou, olha, eu tenho o seu nome, eu vou passar para o Ministério Público, para assistência ao idoso, e eles vão procurá-la aí. A senhora está sujeita a um processo. Falou, não, pela descrição, é a minha amiga fulano de tal. Chamou, falou, olha, eu vim aqui, vou pagar tudo. Falou, a senhora não vai pagar, a senhora vai levar a sua mãe embora. Não vou pagar, não vai levar. Falou, não vou ficar com ela, eu já vi como a senhora trata a sua mãe. Se a sua mãe tivesse morrido nesse período, eu tinha enterrado como indigente sem saber o nome dela, eu não sabia o nome para fazer um documento de óbito. Tem pessoas nessas condições. E mais de um caso que ele relatou de formas de atendimento, de abandono, quando na realidade muitas vezes basta uma aproximação. Um caso interessante, falou que tinha uma senhora que ficava nervosa, já devia estar com Alzheimer avançado, e um dia estava criando um problema lá no salão de recreação, ele veio e falou para ela,
vamos tomar um café? Ela falou, pode deixar que eu lhe sirvo. Ela mudou. Aí ele notou que, falando do café, alguma coisa despertava nela. Então, sempre que ela se agitava, ele chegava para ela e falava assim, a senhora me serve um café? Pois não. Ela voltava como uma mulher que ela tinha sido há muitos anos. Mandava que ele se sentasse, preparava o café, aí ele ia adequando. Então, temos condições de dar esse tratamento. Ora, de vez em quando vem aquela notícia de casa de repouso. 3 pessoas amarradas numa cama de casal, amarradas. Fotografia, a filmagem mostrava que eles estavam amarrados pelos pés e pelas cinturas, amarrados nas camas. É assim que se trata. E o pagamento? Como é que fica o pagamento? Um primeiro habeas corpus que eu tive, e a autoridade coatora não era organismo público, mas sim particular, foi exatamente de um senhor que foi deixado numa casa de repouso por um sobrinho. Que daqui a pouco eu vou falar, e se eu não falar, vocês perguntem novamente do caso. Assistência social. Uma assistência social que seja efetiva. Uma assistência social que seja cuidadosa realmente. Acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar. Caracterizada a dependência econômica para os efeitos legais. Assistência social cuidando da pessoa. E a habitação. Com quem que eu quero morar? Não quero morar com ninguém. A minha sogra. Minha sogra tem 78 anos. Ela resolveu que vai morar, que quis morar sozinha. Ficou viúva, com 74, falou, quero ficar sozinha. Dá um trabalhinho? Não, trabalho não dá, ela dá preocupação. Trabalho não. Preocupação é a gente saber que está lá. Mas, telefonamos várias vezes por dia, ela está lúcida, cuida bem das coisas dela, cuidar bem dela própria. A única coisa é que, às vezes, eu insisto, eu a deixo em frente de casa, falo para ela, olha, entre, por favor. Fala, não, deixa eu esperar você ir embora. Eu quero que a senhora entre antes de eu ir embora. Eu só vou embora porque a senhora entrar, quero ter certeza que a senhora está dentro de casa. Não, mas eu quero ver você ir embora. Não, entra lá. É que na época em que ela era mais nova, ela estava acostumada a se despedir das pessoas, era um costume. Agora não, agora a gente põe todo mundo para dentro de casa rapidinho e não deixa mais ficar na porta, né? Entra logo, não fica aqui. E aí ela, às vezes, quer ficar, entre, tá, por favor, vamos lá, tome cuidado. Ora, ela optou por morar sozinha, e não tem problema nenhum de morar sozinha. E um ramo que as construtoras já estão descobrindo é a criação de locais próprios para o idoso morar, em condições boas. Eu estive num hotel na Alemanha, em Berlim, e dependendo da idade da pessoa, o quarto era diferenciado. E tinha uma senhorinha conosco, mais de